Dorival, boa tarde. Pedro Mello, do Paraná Portal. Você é um dos raros técnicos campeões por Atlético e Coritiba. Como que é para você esse seu retorno à cidade de Curitiba? E tem um frio na barriga pela estreia nas eliminatórias. Você trabalhou na Copa América, mas agora tem as eliminatórias e no momento de pressão. Bom, é uma situação que incomoda, nós temos que ter conhecimento disso e, acima de tudo, uma atenção especial em relação ao que faremos daqui para frente. Eu fico feliz de poder estar retornando a Curitiba, uma cidade que eu tive uma passagem como atleta, uma como treinador do Curitiba e, na sequência, também como treinador do Atlético. Foram momentos importantes na minha carreira, valorizo muito e agradeço por todo o reconhecimento que tive aqui dentro. Dorival, aqui à sua esquerda, bem no fundo, Felipe Brizola, da TV Globo, do Sport TV. Dorival, boa tarde. Eu queria que você falasse um pouco dos desfalques, que infelizmente a seleção brasileira não é só no seu ano. Ano passado também o Fernando Diniz teve muito problema com cortes, e agora é o 9º corte que você tem que fazer na seleção brasileira. O quanto isso acaba atrapalhando o planejamento? Eu sei que a seleção tem ótimos nomes, você tem uma gama importante de atletas para escolher, mas, de certa forma, você faz um planejamento prévio para chegar até aqui, para treinar, e perde jogadores relevantes. O Bruno Guimarães acabou de falar que ele poderia ser titular, né? O quanto isso vai atrapalhar e fazer com que você tenha que fazer ajustes não previstos. Felipe, assim, de um modo geral, para uma equipe que está em formação, né, tentando encontrar um equilíbrio, é natural que algumas alterações, algumas adaptações e algumas peças faltantes acabem nos trazendo aí um complicador. Agora nós temos que tentar encontrar soluções. Eu lamento muito por esse momento com o Pedro, tinha uma expectativa muito positiva em relação ao que ele poderia nos entregar, mas eu acho que nesse instante nós temos que olhar muito mais o lado humano, o lado dele, pessoa, um cara especial, e lamentarmos profundamente, mas buscarmos aqui, dentro do nosso grupo, as soluções que com certeza nos darão também a busca por um equilíbrio. É tudo que nós queremos. 2 ou 3 resultados que façam com que as coisas possam caminhar de uma maneira um pouquinho mais tranquilas. Dorival, Pedro Ivo, ESPN, boa tarde, tudo bem? Queria saber de você, se você já puder falar, sobre o time de amanhã. Teve Gabriel testado na zaga, o André no meio, o Arana pela esquerda. O que você está pensando? É mais ou menos o time que você esboçou ontem na atividade. E o Bruno teve aqui há pouco com a gente, ele falou que a ideia para o jogo de amanhã é circular bastante, não prender a bola, circular, fazer o time do Equador, que é muito físico, cansar, e quando tiver a bola 1 contra 1 com os homens de ponta, tentar resolver. Se é basicamente essa a ideia que você pediu para eles, que você veio conversando com eles, o que você pensa para esse jogo de amanhã? Obrigado. Nós estamos ainda com 1 ou 2 definições para hoje. Basicamente, aquela mesma equipe que trabalhamos ontem. Uma equipe que tem uma marcação muito forte, que sai em velocidade. Necessariamente nós precisaremos ter aí uma troca de passe com velocidade, com dinâmica, uma mobilidade dos nossos homens de frente, para que possamos alcançar aí a última linha adversária, em cima da última linha, os nossos movimentos em profundidade que tragam aí desconforto ao adversário. Um jogo complicado, não esperem um jogo tranquilo. A equipe equatoriana fez uma boa Copa América, um jogo muito parelho com a Argentina, uma desclassificação também como a nossa, em penalidades, então podem esperar aí por um confronto de muito bom nível, e eu espero que façamos aí jogos já melhores do que aqueles que realizamos anteriormente. Dorival, aqui atrás, Thiago Rabelo, aqui, ó, à sua esquerda. Prazer falar com você. Dorival, você viu o início e ajudou no desenvolvimento de 2 craques do futebol brasileiro na última década, que é o Coutinho e o Neymar. E agora tem o Estevão. Dá para comparar o início desses 2 jogadores, do Coutinho e do Neymar, com o Estevão? O que o Estevão tem de tão diferente e até onde ele pode chegar? Olha, eu dificilmente faço comparativos, eu faço comparações.
onde coloquem dois atletas em qualquer esporte que seja. Eu não consigo fazer esse tipo de situação. Para mim, eu acho que cada um deles tem as suas particularidades. Neymar, para mim, é um jogador totalmente diferenciado. Eu vejo muitas qualidades no Estevão, um garoto que tem que ser tratado com carinho, que ele mantenha essa postura que ele vem apresentando, muito profissional, interessado, buscando sempre correções. Eu acho que é isso que vai fazer com que ele dê um salto de qualidade ainda maior. Capacidade técnica, isso daí é inerente. Ele realmente possui de uma forma muito natural. Eu espero que ele consiga desenvolver tudo isso e que faça aí uma carreira brilhante, como esses dois nomes citados. Dorival, boa tarde. Felipe Camilo, jogada 10. Amanhã é um duelo decisivo, o Brasil não vence a 4 partidas das eliminatórias, o Equador está na frente da tabela. Além do trabalho tático, como está sendo o trabalho mental da equipe para esse jogo? Emocional sempre tem que andar paralelo. Quando você trabalha em uma equipe, o trabalho não é essencialmente o trabalho de campo, não apenas o trabalho emocional, nem tampouco o trabalho técnico. Você tem que tentar conciliar tudo isso para fazer com que as coisas realmente se encaixem e se encontrem. Se você apenas trabalhar a equipe emocionalmente e não tiver conteúdo de campo, você acaba fracassando. As coisas têm que fluírem de uma forma muito equilibradas para que a equipe possa, sim, encontrar um caminho, um ajuste, capaz de fazer com que nós tenhamos um pouco mais de confiança a cada momento. É isso que nós estamos buscando. Eu acho que, ainda que os resultados não foram os melhores dentro da Copa América, mas nós conseguimos acelerar muito os nossos processos ao longo desses 20 dias que nós trabalhamos em equipe. Não se esqueçam que é uma equipe que está sendo totalmente reformulada, que ela vai oscilar ainda dentro das partidas, é um fato natural. Agora nós temos que trabalhar para que diminuamos o máximo possível esse processo. Dorival Júnior, aqui à tua esquerda. Delton Sá, Rádio Vale de Juazeiro do Norte. Receba um abraço do povo da terra do Padre Cícero, desejando sucesso na seleção brasileira. Obrigado. Sua primeira partida pelas eliminatórias da Copa, o senhor está falando bastante sobre seleção, sobre o time dentro de campo. O senhor chegou já a afirmar que precisa da torcida. O que é que o senhor espera diante das manifestações já vistas durante esses dias aqui em Curitiba, vindo das arquibancadas amanhã no Couto Pereira para essa sua seleção? Nada diferente do que nós vimos aqui, a integração que está existindo, a interação em relação e o interesse em relação à seleção brasileira, que nós também possamos, da nossa parte, darmos uma resposta positiva ao torcedor e trazermos dentro da partida esse torcedor ao nosso lado, já que precisaremos e muito do apoio, da participação, para que encontremos aí o melhor resultado. Dorival, aqui na direita. Yuri Duque, do BTB Esportes, boa tarde. Dorival, desde que você iniciou o seu trabalho no seu ciclo, temos pontos positivos e negativos a falar referente à seleção. Mas queria destacar sobre o poderio defensivo do Brasil. A gente destacando os amistosos e também a Copa América, foram 8 jogos e 8 gols sofridos. Eu queria que você falasse um pouco se você tem uma preocupação referente a essa defesa do Brasil e, se tem, qual o plano que você tem para esses jogos tão importantes agora pela frente. Bom, primeiro que nós tomamos, sim, alguns gols. A grande maioria deles foram bolas paradas, o que, naturalmente, fazem parte do espetáculo, mas é um princípio que você tenha que trabalhar a exaustão para que você possa encontrar um caminho. Durante a Copa América, no início dela, nós estávamos... E existia uma preocupação muito grande em relação a essa condição, porque nos amistosos iniciais nós tínhamos tido um 3-3 com a Inglaterra, depois um 3-2, né, com o México. Desculpe, 3-3 com a Espanha, exatamente. Depois um 3-2 contra o México, logo na nossa estreia. E aquilo conta ou soa, né, como
problema negativo, talvez, uma situação muito negativa. Eu acredito no futebol sempre no equilíbrio entre os compartimentos. E, para que isso aconteça, você tem que acelerar o máximo possível esse processo, fazendo com que a sua equipe seja organizada, ao mesmo tempo tenha a capacidade de poder ser dinâmica do meio para frente, e esse dinamismo, naturalmente, combinado com as individualidades que nós temos, nos daria uma possibilidade ampliada. Engraçado que na Copa América nós tivemos uma defesa muito sólida, muito segura, porém ficamos devendo, de repente, em criação. Eu sei que um contexto um pouco diferenciado, que foram as metragens, né, de campos, dificultaram muito todas as equipes, não só a equipe brasileira, mas é natural que as equipes que queiram criar, que tenham posse de bola, acabem tendo dificuldades. E a nossa seleção foi uma das que mais teve posse de bola ao longo da Copa América. Então, assim, nós tivemos também coisas positivas. É natural que buscássemos a melhor posição possível, não alcançamos, em razão de ficarmos no meio do caminho por uma disputa de penalidades, coisa que também aconteceu com outras equipes e que poderia ter acontecido, inclusive, com a campeã do torneio. Dorival, boa tarde. Luiz Oliveira, TV Bandeirantes. Há uma expectativa grande em torno de 2 jogadores, o Luiz Henrique e o Estevão, por conta do bom momento que eles vivem, do que eles vêm apresentando aqui no futebol brasileiro. São 2 novatos, estão chegando agora, e eu queria te perguntar como que está sendo essa adaptação deles, como eles vêm treinando, se você vê, neste momento, um mais pronto do que o outro, e como você pensa esse lado direito do ataque, em que você também pode utilizar o Rodrigo atuando por ali. Obrigada. Luiz, é importante uma pergunta assim, porque abre até uma possibilidade de uma colocação interessante. Até outro dia, existiam alguns questionamentos com relação ao Rafinha. E, de repente, agora, nesse instante, em razão das 2 últimas partidas do Rafinha, uma cobrança dele não estar na seleção. Então, para vocês verem como muda muito rapidamente. As pessoas talvez não saibam, mas Rafinha está suspenso para essa partida, juntamente com Joelinton e Gabriel Jesus, exatamente. Mas como mudam, né, essas colocações. Até outro dia, uma cobrança muito grande em relação a Endrick como titular e, de repente, depois da última partida, alguns questionamentos. Então, é essa paciência que a gente pede, que nós tenhamos um pouco mais de paciência com esses garotos. São 2 meninos que têm muita capacidade, não estão aqui por um acaso, foram muito bem observados ao longo de todo esse processo. É natural, o Luiz, por estar já com um número de jogos realizados um pouco maior, mas esse garoto Estevão tem muitas qualidades, tem um potencial altíssimo e se espera muito dele. Então, nós temos que ter um pouquinho de tranquilidade, paciência com esses meninos. É um momento assim de uma transformação, onde eles saem de uma situação de clubes para a seleção com uma responsabilidade muito grande pelo momento que nós estamos passando, pelos resultados ainda que não chegaram, e a própria classificação que estamos nesse instante. Então, o que nós precisamos é termos paciência, passarmos o máximo de tranquilidade possível, e a partir do momento que eles tenham a oportunidade de estar em campo, que possam desenvolver o seu melhor. Dorival, boa tarde. Vinícius Cordeiro, do 12 Esportes. Você citou o Endrick aí agora nessa sua resposta. É um jogador que apareceu nas últimas semanas com gol, mas que tem tido poucos minutos no Real Madrid. Caso ele comece o jogo amanhã, ele vai ter uma minutagem maior na seleção do que no Real. Queria que você falasse um pouco dele e também sobre essa questão dos jovens assumirem mais responsabilidade. O Rodrigo e o Vini Júnior, de repente, de jovens, aparecem como principais lideranças dentro do grupo da seleção. Como é que você enxerga isso? Como é que você tem trabalhado isso? Eu acho que são essas mudanças que todos cobraram, que todos exigiram, e, de repente, elas vêm acontecendo. Não existe uma mudança desse tipo com resultados imediatos. São garotos que saem de uma condição para um protagonismo dentro das suas seleções. O próprio Endrick, ele, mesmo não estando
como titular de uma das melhores equipes do futebol mundial, é um jogador que está credenciado a estar num elenco onde apenas 20 fazem parte. 20 grandes jogadores, num contexto mundial, estão à frente dessa equipe. Se ele atuou 90, 100 minutos e, de repente, possa ter o mesmo tempo amanhã ou depois, é um fato que, para mim, não levo muito em conta. Até porque a grande maioria desses jogadores estão, sim, no início de temporada. Alguns já realizaram aí 5, 6 jogos, outros 4, 3, 2, alguns poucos, de repente, um número menor. Porém, são jogadores já com uma vivência, já com uma experiência, mesmo os mais jovens já têm capacidade e condições de poderem dosar dentro de uma condição necessária se tiverem que permanecer 90 minutos dentro do jogo. Dorival, boa tarde. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Você falou bastante sobre essa questão do campo-bola e disse também que uma das missões suas, enquanto treinador, é trazer o torcedor para mais próximo da seleção brasileira, ser a seleção do Brasil e não do Dorival ou do Neymar e tudo mais. Eu sei que isso talvez seja uma questão institucional, mas você é um representante, um porta-voz da seleção. Me parece que, às vezes, tem algumas questões que impedem que a seleção se aproxime do seu torcedor. Por exemplo, para o jogo de amanhã, o ingresso mais barato é de R$400, o ingresso vai de R$400 a R$600. Você, como porta-voz da seleção brasileira, te preocupa essa situação? Você acha que a CBF tem de tomar alguma medida até com relação a isso? Obrigado. É uma situação difícil para mim comentar, eu não tenho conhecimento, né, real dos fatos, foge um pouco a esse contexto. O que eu quero é ver, naturalmente, o torcedor sempre ao nosso lado, e isso, graças a Deus, tem acontecido também aqui em Curitiba. O que nós percebemos aí ao longo desses últimos dias, eu acho que nos dá uma amostra do que possa vir a ser o jogo amanhã. Eu espero que tenhamos um público completo e, naturalmente, o torcedor ao nosso lado. Para que isso aconteça também em campo, nós temos a obrigação de passarmos o nosso melhor e entregarmos o nosso melhor ao nosso torcedor. Boa tarde, Dorival. Matheus Santana, da Jovem Pan News, aqui à sua direita, Grupo RIC também. Você talvez esteja hoje na posição mais visada do futebol mundial, pelo menos se tratando de seleções. E é muito cobrado na seleção brasileira que o Brasil não só vença, né, mas também jogue um grande futebol. O torcedor, quando para ver a seleção, quer ver a seleção brasileira encantar e jogar bem. Quero saber como é que você lida com essa cobrança e se você acredita que o Brasil tem material para isso. Matheus, assim, de um modo geral, eu passei 22 anos da minha vida montando equipes e transformando a vida de alguns profissionais que estiveram comigo. Eu falo não só no sentido de resultados, eu falo no sentido das pessoas terem prazer de estarem fazendo aquilo que fazem, aquilo que se prepararam para fazer, jogar futebol. Eu acho que nós temos o caminho. As coisas não acontecem do dia para a noite. Futebol não se queimam etapas. Futebol, nós precisamos entender e respeitarmos processos. É natural que todos nós queiramos resultados de hoje para amanhã. Eu também, como treinador, eu vivo disso. Eu preciso dos resultados para que o meu trabalho possa se manter. É um fato isso. Eu tenho esse conhecimento. Porém, eu sei que tudo tem o seu momento, tudo vai acontecer na hora certa. Nós estamos trabalhando muito sérios para que tudo se torne realidade. A expectativa de treinamentos na Copa América, ela nos passou uma impressão muito positiva e a expectativa foi muito alta em relação ao que poderíamos entregar. E, de repente, não conseguimos transformar nas partidas, em jogos, aquilo que havia sido mostrado em treinamentos. É um fato, acontece, é um processo. Então, eu tenho que tentar entender, tudo aquilo que fizemos foi jogado de lado? Não. Ao contrário, nós tentamos aproveitar o máximo possível, de repente, um detalhezinho aqui ou ali, não pela saída de um nome, de outro, não, nada disso. Apenas um ajuste aqui e ali, para que possamos fortalecer ainda mais um processo. Os processos eles se completam a partir do momento que você tenha tempo, repetição e, principalmente,
busque correções para o alcance de resultados. Eu sempre acreditei muito nisso. Os resultados que eu tive na minha vida foram assim. Nunca saí de um ponto 0 para 10 numa tacada única. Sempre tivemos percalços, dificuldades, mas, graças a Deus, encontramos soluções. E foram com equipes que encontraram títulos, campeonatos, assim como também com algumas grandes equipes que saíram de zonas de rebaixamento. Então, eu tentei me preparar o máximo possível para aqui estar e tentar fazer o melhor pelo meu país, pela minha equipe, pela seleção brasileira, naturalmente. Dorival, para Ecuador, José Carlos Crespo, eSports. Considerando que Ecuador mudó de entrenador luego de Copa América y este será su primera partida, ¿qué certezas estructurales tiene você sobre el tipo de rival o tipo de juego que mañana va a disputar? Fala para o BKSS que o mesmo problema acontece aqui, porque nós também estamos com uma partida à frente da seleção, como dentro da fase de classificação à Copa do Mundo. Então, basicamente, são situações quase que muito próximas. Nós temos aí poucos meses também. É natural que eu já tenha enfrentado BKSS, né, e já visto as suas equipes em campo. O que nós buscamos é muito mais o conteúdo de tudo aquilo que ele desenvolveu dentro das suas equipes, naturalmente observando também os jogos da Copa América para que pudéssemos ter uma noção de características e daquilo que ele possa, de repente, vir a fazer, né? Quer seja usar 3 homens na linha de trás ou 3 atacantes. Então, nós tentamos sempre desenhar algumas coisas dentro do nosso grupo de trabalho para que possamos, de repente, tentar neutralizar uma outra situação que se apresente. Mas só iremos conhecer, na realidade, no dia de amanhã. Oi, Dorival, Marcelo Marinho, da Litoral News. Primeiro, te desejar sucesso, agora à frente da seleção também nas eliminatórias. Um outro técnico experiente ficou famoso por uma frase que dizia que o medo de perder tira a vontade de ganhar. E eu senti que talvez esses 3 gols sofridos contra a Espanha, depois os 2 contra o México, tenham te trazido um cuidado extra com a questão defensiva, e você mesmo já citou que isso trouxe um impacto ali para a sequência ofensiva na Copa América. Você acredita que dá para dizer que a seleção ficou um pouco presa a isso durante o período? Porque a gente olha agora a tabela das eliminatórias já projetando à frente. Sei que não é o teu trabalho, mas a pressão está na mesma receita. Os resultados de 2023, eles reverberam agora na pressão de 2024. Dá para esperar uma seleção mais propositiva, incisiva, às vezes até com menos medo de sofrer um gol, mas com mais vontade de atacar, de ter um bom volume no terço final do gramado, porque se a gente empata contra o Equador, por exemplo, o jogo contra a equipe do Paraguai pode nos tirar ali da zona de classificação para a Copa do Mundo. Obrigado, todo sucesso. Olha, são colocações importantes e interessantes. Primeiro, nós tínhamos, sim, uma deficiência. E, de repente, mudando alguns posicionamentos, nós nos tornamos uma equipe um pouquinho mais consistente defensivamente. Não que com isso tenhamos perdido ofensivamente, não. O que eu computo é que, e isso para mim foi comprovado muito agora pela chegada do Ederson, que nos colocou que o City havia feito agora uma pré-temporada nos Estados Unidos e usaram os mesmos campos que nós tivemos na Copa América e que todos saíram reclamando das mesmas coisas que nós apontamos. As metragens de campos faziam com que os jogos ficassem muito mais a caráter de quem marcasse do que propriamente para quem atacasse. Porque, queira ou não, houve uma diminuição muito grande, tanto na vertical quanto na horizontal. Nós não tivemos grandes jogos na Copa América, essa é a verdade. Nós tivemos 2 resultados, um de 4, um de 5, e um 4-1 nosso, em relação à equipe do Paraguai, que não foi a realidade da competição. Essa é a verdade. As defesas prevaleceram sobre os ataques de um modo geral, com todas as equipes, inclusive com as equipes finalistas, que tiveram muitas dificuldades também. Isso daqui não é uma justificativa, jamais. Nós não perdemos as nossas características, não mudamos a nossa forma de atuar, ao contrário, nós jogamos como nós havíamos programado, como havíamos atuado também contra a Inglaterra e a Espanha, assim o foi com o México e Estados Unidos, assim o foi
nas 4 partidas da Copa América. O que nós tivemos, o que todas as equipes sentiram, dificuldades para atacarem. Os movimentos de cobertura, eles ficavam muito próximos. Para quem abordasse, sempre existia um segundo homem, às vezes até um terceiro próximos. Tanto é que nós não corremos riscos assim, de infiltrações, de trocas de passes. A nossa defesa não teve esse tipo de problema. O que nós tivemos e sentimos muito foi no sentido de criação. Aí foi o que todas as equipes também tiveram. Então, para mim, foi muito em razão disso. Agora, é natural que gere sempre dúvidas e desconfianças. E é o que nós procuramos fazer, trabalharmos sempre para que possamos melhorar aquilo que vem sendo apresentado.